A sabedoria logosófica, como fonte de conhecimentos originais de uma nova concepção do pensamento universal e humano, está promovendo um movimento de saudável reação nos espíritos amantes do saber e da verdade. Entre seus fundamentais ensinamentos estão os que concernem ao conhecimento de si mesmo, base inegável do conhecimento da própria vida, de suas projeções na vida do semelhante e, consequentemente, nas esferas das mais altas realizações da inteligência humana. Surpreender a própria realidade interna. Tal como a logosofia amostra o entendimento do homem, constitui um dos primeiros e, quiçá, o mais importante dos objetivos a alcançar a curto prazo. Desse encontro surge a necessidade imperiosa de modificar tal realidade. E é então que o ensinamento logosófico, assinalando as dificuldades que deverão ser vencidas, conduz pelo caminho do próprio conhecimento, enquanto ativa a consciência para posteriores desenvolvimentos. A logosofia é a ciência do presente e do futuro, porque encerra uma nova e insuperável forma de conceber a vida, de pensar e de sentir, tão necessária na época atual para elevar os espíritos acima da torpe materialidade reinante. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vocês acabaram agora de assistir a um vídeo institucional sobre logosofia, e a logosofia é uma ciência que foi criada em 1930 pelo pensador e humanista Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti. A partir dessa ciência também existe uma pedagogia própria, a pedagogia logosófica, que é aplicada nos colégios logosóficos espalhados pelo Brasil e em países como Argentina e Uruguai. Hoje nós vamos trazer um pouquinho sobre essa pedagogia logosófica, que é totalmente fundamentada na logosofia, essa ciência que foi compartilhada no vídeo que vocês assistiram. Bom, e nós vamos compartilhar com vocês algumas experiências e compreensões como educadoras e investigadoras dessa pedagogia logosófica e da ciência logosófica. Mas antes eu gostaria de ressaltar que se vocês precisarem de certificado de participação nessa atividade, por favor, peçam aqui na aba de perguntas que está ao lado, aqui na tela, ou no celular e tablets na parte de baixo, tá bem? Bom, então voltando à ciência logosófica, esses conhecimentos contidos nessa ciência vêm transformando profundamente as nossas vidas. À medida que mais experimentamos, mais nós temos nos conectado às suas verdades. E isso faz com que a gente queira cada vez mais expandir esse bem contido nessa ciência em nossas atuações aos que estão perto de nós, como educadoras, enfim. E também por meio da palavra, como nós estamos fazendo agora nesse webinário. Bom, nós temos entendido que podemos ser docentes em inúmeras situações que vivemos em nosso dia a dia. Algumas de nós como professoras, e outro, mesmo sem serem professoras, mas todas nós compartilhamos desse objetivo comum de espalhar o bem contido nessa ciência. Então, nessa atividade de hoje, reunimos 5 educadoras. Eu, Luciana, engenheira civil, que me tornei professora, cursei pedagogia, depois de ter meus 3 filhos, quando eu percebi o quanto eu queria dedicar a minha vida para a educação. Bom, também estão aqui a Juliana, a Marina, Isabela e Patrícia. Bom, há estudiosos que afirmam que os professores tomam inúmeras microdecisões a todo momento durante o dia a dia. Será que é assim mesmo? Eu, como professora, eu sei que é assim mesmo, né? Como professora, a todo momento eu estou ali escolhendo se eu vou responder uma pergunta de uma criança naquele momento, se vou responder depois, se vou responder coletivamente, se vou responder individualmente. Se eu falo sim naquele momento que a criança pede para eu ir ao banheiro, se eu falo, não, espera só mais um pouquinho, né? E a gente vai ali tomando micro decisões a todo momento, enquanto a gente está dando aula, não é? Bom, isso acontece de fato. Mas entrando aqui em um dos pontos que nós vamos tratar,
sobre o pensar. Será que isso é pensar? Será que todos nós pensamos? Essa é uma reflexão que, se vocês quiserem colocar aqui também na aba de perguntas, seria bem interessante a gente poder ouvir de vocês. Bom, nós pensamos, nós tomamos muitas decisões, muitas e muitas vezes durante os dias. Mas a concepção logosófica me apresentou o pensar consciente. Esse pensar consciente que obedece a objetivos superiores, elevados de superação, tanto em mim mesma como dos demais. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. A Juliana vai começar contando aqui um pouquinho pra gente. Olá, todo mundo. Boa tarde. Bom, eu sou a Juliana, sou professora, tenho 2 filhos. Vou contar para vocês uma experiência que eu estou vivendo com os meus alunos nesse momento atual. Então, a logosofia afirma que a grande finalidade da nossa mente é criar os próprios pensamentos. Mas parece que quando eu falo isso não é uma grande novidade, né? Estou pensando nisso que a Luciana trouxe. A gente não faz isso o tempo todo? Qual é, então, a grande novidade que a logosofia apresenta sobre isso, né? Então, tem um trecho que está num convite que vocês receberam, não sei se todos tiveram contato, que diz assim: cada pensamento que sejamos capazes de criar deverá ter um conteúdo e haverá de concorrer para os altos fins da superação individual, como também para a ajuda a ser dada nesse sentido ao semelhante. Então, na nossa mente passam e surgem muitos pensamentos. Mas um pensamento que ajude na minha evolução e na evolução do outro, né, dos demais, é algo muito especial que eu tenho aprendido com a logosofia. Então, a grande novidade seria de que não é qualquer pensamento que a nossa mente deve ser capaz de criar, né? Mas sim de pensamentos que tenham esse conteúdo de superação e de ajuda ao outro, né? Então, essa experiência que eu vou contar começou porque eu fiquei pensando muito em como que num momento assim tão difícil pelo qual as crianças estão passando, muitas, né, há mais de um ano, longe da escola, longe do convívio com os amigos, né? Como que eu poderia, como professora, contribuir para que as crianças tivessem a oportunidade de viver um momento feliz na hora da aula, por exemplo, né? Na hora dos encontros online, que para muitas é o único momento que elas estão ali com os amigos, com outras pessoas para além dos familiares que vivem na mesma casa, né? E diante de um cenário tão desafiador como esse, né, no meio de tanta dificuldade que a gente também, como adulto, está vivendo, parece que é um desafio ainda maior encontrar esses elementos para fazer o bem, né? Mas eu me vi diante de uma situação na qual eu queria muito poder proporcionar aos meus alunos um momento feliz no dia deles, né? E decidi, então, criar um pensamento com esse objetivo de fazer o bem. Mas, com certeza, todo mundo que está participando aqui desse webinário, né, já viveu essa experiência de querer fazer um bem. Parece um impulso natural, essa boa intenção, né? Mas nem sempre é fácil. Bom, pelo menos para mim, eu encontro algumas dificuldades, né, quando me proponho a fazer isso. E o que dificulta? O que torna isso difícil, né? Parece que criar um pensamento de fazer o bem é relativamente fácil, né? Mas não deixar com que o pensamento morra, fazer com que ele permaneça vivo e cumpra com o fim para o qual ele foi criado, parece que é aí que entra a dificuldade, né? Não deixar que outros pensamentos de outra índole, né, de índole contrária, o matem. Ô Ju, mas como assim? Então quer dizer que a gente cria um pensamento, um propósito na mente, mas ele ainda não está pronto? Como que funciona isso? Como que acontece? É isso mesmo, Lu. A gente cria um pensamento, mas ele ainda é muito frágil, né? E assim como tudo que tem vida, os pensamentos que também têm vida, né? Se não forem cuidados, se não forem alimentados, eles podem morrer. Eles morrem, na verdade, né? Embora o pensamento seja algo material e abstrato, é mais ou menos assim que funciona. Então eu crio lá um pensamento para ajudar meus alunos, nesse caso, né? Aí um dia eu estou irritada, outro dia eu estou sem paciência, o outro eu estou sem vontade, ou chateada, ou então eu esqueço do propósito que eu criei. O que pode acontecer com esse pensamento, né? Se eu esquecer repetidas vezes dele, né? Por exemplo. Então, quem está nessa atividade pode fazer esse exercício de se recordar, né? Tentar buscar aí na memória um lindo pensamento que já criou, né? Um propósito que estabeleceu,
que tinha o objetivo de fazer o bem, né? E depois esqueceu de alimentá-lo, de nutri-lo. E ele simplesmente desapareceu da mente. Depois de um tempão, se lembrou dele e nem sabe exatamente o que aconteceu, porque que não conseguiu fazer o que havia se proposto, né? Eu não sei vocês, mas comigo isso já aconteceu e ainda acontece muitas vezes. Então, Ju, eu preciso me lembrar muitas vezes do que eu quero, é isso? Bom, mas se eu tenho isso em mim, de querer ajudar, eu quero ter um novo pensamento, por que eu não consigo dar conta dele fazer o que eu tinha me proposto? Parece que eu preciso ali ir alimentando, é isso? Tem algo que parece que impede, né, da gente realizar isso que a gente se propõe, né? Então eu tenho um propósito de fazer o bem, né? Mas de repente algo acontece ali que me impede de realizar isso, né? Então eu costumava responsabilizar outras pessoas ou causas externas, né, que não tinha nada a ver comigo, para que isso não desse certo, né? Mas a logosofia ensina que a causa está dentro de mim e não fora, mesmo que eu ainda muitas vezes não enxergue isso e queira ali culpar, né, os outros, né? Então, um dia eu entrei no meu encontro online, né? Eu tinha criado esse pensamento, tinha esse propósito, realizei alguns dias ali. Aí teve um dia que me marcou, que eu entrei no encontro com os meus alunos, né? E eu tinha uma série de coisas que eu precisava fazer com eles. E foi muito difícil aquele dia, porque eles não estavam colaborando com nada, né? Não estavam dispostos. Meus alunos têm 5 e 6 anos. Então, eles queriam mostrar os dentes moles, os dentes caídos, o cachorro, as cartas Pokémon, o gato, enfim. E eu precisando ali fazer com eles várias coisas que eu tinha planejado, né? Então, quem é professora vai se identificar com essa figurinha que a gente colocou aqui, né? A professora querendo fazer ali uma atividade e as crianças querendo fazer qualquer coisa menos aquilo. Foi isso que eu vivi, exatamente aquele dia. E aí, esse dia tinha o meu grupo dividido, né? Então, eu fiz a atividade com metade do grupo e fui para a outra metade, né? Para o outro encontro e já torcendo, né? Tomara que o outro grupo esteja melhor que esse. Mas claro, né, que eu vivi exatamente a mesma coisa com outro grupo, né? E o resultado foi que naquela manhã eu não consegui cumprir com o meu propósito de proporcionar um momento feliz para os meus alunos, né? Os encontros foram um fiasco. E claro que como professora eu não posso querer fazer apenas o que eles querem, né? Eu tenho um planejamento ali para cumprir, a ideia não era mesmo essa, né? Mas o que aconteceu naquele dia que impediu que as crianças saíssem felizes do encontro, né? Então, no início, ali quando eu comecei a refletir sobre o que tinha acontecido, eu atribuí a muitas coisas, né, essa causa. Mas o método logosófico tem como objetivo fazer com que a gente aprenda a olhar para dentro, né, e descobrir as causas do que a gente vive no interno, para poder, então, superar essas causas, né. Então, Gonzales Pecotti fala em diversos trechos da bibliografia logosófica que a maior parte dos problemas individuais e coletivos que a humanidade vive hoje tem uma causa, que o ser humano deixou de pensar. Então, que a nossa mente usa pensamentos ou já pensados por nós mesmos, e a gente fica repetindo os mesmos pensamentos sempre, ou pior, por outros, que usa pensamentos alheios, né, e de toda a índole. Então quer dizer que a gente usa pensamentos dos outros, sem a gente pensar, Ju? Lu, é isso. É isso que a gente vai descobrindo, né? Mas para a logosofia, pensar também é observar, também é selecionar e escolher os melhores pensamentos, né? Então é preciso fazer sempre esse exercício de olhar para dentro, para saber se o pensamento é meu ou se não é, e se eu estou pensando ou se eu não estou pensando, né? E nesse dia eu fiz esse exercício, então, de observar dentro de mim qual o pensamento negativo que me impediu de, naquele dia, realizar o que eu tinha me proposto, né? Eu descobri algumas coisas, né? Mas eu poderia destacar a rigidez, né? Pensamento de rigidez, por exemplo, porque eu podia ter parado, feito outra coisa ali com os alunos, né? E preparado uma outra forma de apresentar o que eu precisava, que no caso era uma pesquisa científica para eles, né? Que ainda é algo tão denso, assim, ainda mais online. Além da rigidez, né? O pensamento de me preocupar demais com o que os outros pudessem pensar de mim. Pois se eu parasse, as famílias das crianças que estão sempre por ali, né? Na aula com os filhos, poderiam ver que estava dando tudo meio errado, o que eles poderiam pensar? E outros pensamentos como a impaciência, como a irritabilidade, porque embora externamente eu aparentasse calma,
internamente tinha uma movimentação na minha mente que era muito contrária ao meu propósito de proporcionar esse momento de alegria aos meus alunos. E, na verdade, naquele momento, o pensamento que eu havia criado estava bem distante de mim. Então, quando eu crio um pensamento dessa natureza, dessa índole, né, de levar alegria para os outros, de fazer o bem, eu preciso trabalhar para limpar minha mente dos pensamentos negativos que querem me impedir de realizar isso. E numa experiência assim tão simples, né, tão comum que a gente vive todos os dias, né, querer realizar algo de bem e dentro haver uma força contrária, tentando impedir, né? E descobrir o que impede e reverter isso é muito libertador. Ju, então quer dizer que existem forças dentro de nós. Parece que assim, eu fiz uma imagem, conforme você foi falando, como se fosse um cabo de guerra, né? Que está puxando para um lado e para o outro, que eles ficam meio que brigando pelo pratinho de ração, é isso? É isso. Né, até a rigidez que você trouxe, né? Por exemplo, por um lado, impedindo de ser mais flexível, né? De ter ali maior flexibilidade com relação à atividade que você estava preparando, que você estava ali realizando com as crianças, né? Sabe que isso tudo faz muito sentido. A gente precisa realmente depurar, filtrar as nossas mentes dos pensamentos negativos, sejam meus, os próprios ou alheios, né? Porque eles vão tirando essa energia, vão tirando o nosso foco para a realização daquilo que a gente se propõe. Porque esse propósito, pelo que me parece, né, que você trouxe até de trazer a alegria na aula para as crianças, é aquilo que a gente mais quer de verdade, porque teve origem no mais profundo querer e sentir. Ju, obrigada. Obrigada, Lu. E agora eu queria trazer para vocês a Patrícia, que ela contou uma experiência muito bacana nesse sentido também. Conta pra gente, Paty. Muito boa tarde a todos. Eu me chamo Patrícia Mauro, eu sou professora e colaboradora da Fundação Logosófica de São Paulo. Eu gostaria de dividir com vocês uma experiência que eu vivi no finalzinho do ano passado, que tem base no ensinamento que está no convite, que sejamos capazes de criar um pensamento que venha contribuir não só para o nosso bem, mas também para o bem do nosso semelhante. Então, uma criança muito querida da família começou a apresentar um quadro dentro do isolamento, de um profundo isolamento. Então, ela ficava muito quietinha, muito na dela, um excesso de timidez. A mãe começou a me relatar algumas crises, e um dia eu presenciei uma dessas crises. Eu saí de lá bastante chateada e bastante triste, mas já pensando o que eu poderia fazer para reverter o quadro de sofrimento dessa criança que não estava sabendo se expressar. A logosofia nos ensina a elaborar internamente e que a gente conta com muitos elementos no nosso interno para fazer isso, né, para levar ao bem. A gente tem um livro, Deficiências e Propensões do Ser Humano, que vocês podem estar baixando gratuitamente no site. Ele vai nos dar um norte do que a gente possui de virtudes e o que a gente pode vir a desenvolver. Bom, aí eu pensei em 3 coisas. A primeira é que eu precisava levar a lucidez. Mas como eu ia levar a lucidez com uma fala característica da minha personalidade, extremamente franca e direta, que conforme eu falo, às vezes soa como uma rispidez. Então eu precisava reelaborar isso dentro do meu interno, para que a minha fala fosse delicada e suave, que são 2 características que eu não tinha. E comecei a desenvolver isso internamente, fui trabalhando 1 semana, 10 dias. E aí eu resolvi fazer uma chamada de vídeo para a mãe, que eu pensei que seria o melhor contato, tanto em questão de compreensão, quanto na questão da sensibilidade. Fiz uma chamada de vídeo para a mãe, e já iniciei a chamada de vídeo, reforçando o vínculo de afeto tão necessário nos dias de hoje, não é mesmo? Então eu comecei a falar assim: você sabe o quanto eu amo a sua filha, não sabe? Ela disse: sei, e ela também ama muito você. Então, eu tenho notado um comportamento mais tímido. Será que não seria o caso de estar fazendo uma análise com um profissional capacitado? Se não for nada, excelente. Se for alguma coisa, vai ser resolvido muito rapidamente, porque ela é muito novinha. Bem,
a mãe acolheu de pronto. Vários movimentos foram tomados em favor dessa criança com a ajuda de alguns profissionais. Essa rotina se alterou totalmente, desde a escola até a alimentação. Isso permanece até hoje. E até houve um movimento de toda a família em favor dessa criança sem perceber. Foi uma movimentação muito bacana. Hoje essa criança volta a ser aquele ser humano alegre do início da pandemia. Então, uma experiência também relativamente simples, mas com uma profundidade grande para mim, que eu tiro duas reflexões. A primeira delas é que a pedagogia logosófica vai nos capacitar para levar um assunto delicado, às vezes, para um outro ser, quer seja para o pai de um aluno, quer seja dentro da própria família, para que esse assunto não soe como uma crítica ou como um julgamento, mas sim como um auxílio. A segunda reflexão que eu fiz é que quando a gente fala de coração para coração, de sistema sensível para sistema sensível, com ideal puro e verdadeiro, a chance que esse elemento de bem penetre e transforme uma realidade é muito grande. Me chama muito a atenção essa experiência da Patrícia, né? Porque ela foi buscando a melhor forma de levar esse bem para que chegasse de fato àquela família, né? Para isso, ela fez todo um movimento que ela foi descrevendo aqui. Ela foi pensando, selecionando os pensamentos para atuar, né? E não simplesmente como às vezes acontece, né? Diria que muitas vezes acontece, a gente falar ou atuar daquela forma como a gente já está acostumado, como se fosse aquele sulco na mente que a gente está acostumado a repetir inúmeras vezes, porque dessa forma a outra pessoa provavelmente poderia receber de uma maneira refratária, impermeável, né? Então a Patrícia fez todo esse movimento do pensar consciente, né, de selecionar os melhores pensamentos para levar aquele elemento que ela entendia que era importante para aquela família, né? Obrigada, Paty. E essa experiência me fez recordar de um fato que eu vivi recentemente também. Bom, em todo esse contexto que a gente ainda está vivendo, né, desse isolamento social, enfim, tudo isso que a gente vive, eu tenho visto e sentido o quanto é importante a adaptação, como a Juliana trouxe. Porque me parece que as consequências do que a gente está vivendo vão ficar. Não é algo que a humanidade viveu, está vivendo, e que simplesmente vai embora, sem deixar rastros. Pelo contrário, acho que muitas coisas vão permanecer. Então, como professora, eu pensei muito no que as famílias estão vivendo em casa, né? As famílias com seus filhos, o que esses pais, essas mães, os avós, que muitas vezes estão por ali também, estão vivendo, porque precisam também realizar suas atividades diárias, e nem sempre conseguem dedicar tempo aos seus filhos, e também nem sempre tem os recursos pedagógicos mais adequados ali, né? Que as professoras normalmente têm, né? Então, desde o ano passado, dando as aulas remotas, eu pensei em criar um espaço na minha agenda da turma para fazer o que eu chamei de encontro de porta de sala. Ou seja, né, um encontro virtual, um espaço para conversar com essas famílias. Que mesmo que a gente esteja voltando gradativamente ao ensino presencial, as famílias agora não entram mais na escola, justamente para diminuir a circulação de pessoas nesse espaço. Bom, então, nesse ano, eu instituí lá esse encontro, e no primeiro dia desse encontro eu tive uma surpresa, na verdade eu levei um susto. Entraram 6 mães ao mesmo tempo lá no link. E eu ainda não conhecia muito bem as famílias, só tinha tido uma primeira reunião, aquela mais coletiva, em que a gente não tem muito tempo de conhecer essas pessoas. Bom, aí no meio desse susto eu me perguntava, e agora? O que eu vou fazer? Como eu vou organizar a fala dessas pessoas? Porque uma das mães, especialmente, estava trazendo várias queixas com relação à organização do grupo, que as crianças falavam demais, que não estavam bem organizadas. E, na verdade, ela tinha razão. É um grupo de crianças bem falador. E realmente estava bem difícil organizar. Mas eu, como professora, eu sei que é um trabalho que leva algum tempo, que não adianta eu mesma ficar lá fechando os microfones das crianças, mas sim que eles precisam aprender a se organizar, para que eles saibam se colocar bem
em outras aulas, enfim, em outros ambientes, em outros contextos. E essa organização não deve ser centrada no professor, né? Então, deve ser ali, cada criança deve ir adquirindo essa organização por si mesma, e esse é o meu trabalho, né? Que leva um tempo. Mas aí, disso tudo, o mais bacana foi observar o que foi acontecendo dentro de mim, na minha mente. Parecia que eu ia organizando e catalogando os pensamentos para dizer o que eu gostaria para aquele grupo de famílias. Então, aquele susto inicial que me deixou um tanto paralisada no início, foi dando espaço para eu dizer aos poucos o que eu entendia sobre aquela situação. Eu fui tendo confiança na minha palavra, no que eu deveria dizer, nos meus pensamentos, e buscando, dentro da minha própria mente, os conhecimentos que eu tenho, da minha experiência, enfim. Parece que o céu nublado foi dando espaço para um céu claro e azul. E eu me pergunto, então, por que e como isso aconteceu? E eu vejo que tem muita relação com o que eu falei lá no início. Organizar e selecionar os pensamentos para oferecer o bem. Buscar estar muito atenta. Evitar pré-julgamentos, porque isso realmente tira do foco, para ajudar de verdade aquelas famílias e as crianças. Me colocar de verdade ao lado deles. Estamos todos juntos nesse momento, nessa situação, cuidando das nossas crianças. E para mim foi uma experiência muito marcante, porque parece que até de lá para cá nós ganhamos confiança, as famílias em mim e eu nas famílias, e estamos buscando juntos as melhores soluções e encaminhamentos para as crianças. Isso vai me deixando claro que as concepções, os conceitos, os princípios que temos devem reger e ser os responsáveis pela organização dos nossos pensamentos e da mente. E que esses princípios, no que estamos trazendo aqui para vocês, tem muita relação com o bem que eu quero oferecer. Então, para que eu quero oferecer esse bem? Tem muita relação com esses princípios que eu venho construindo ao longo da minha vida. E eu tenho pensado bastante sobre isso. Quais princípios devem estar presentes, independente do contexto em que a gente vive? Então, estamos falando aqui de experiências no contexto remoto, mas e no presencial? Online ou não, com as crianças, com os adultos? Esses princípios, eles são os mesmos, e eles devem estar presentes em todas essas situações. Bom, então a Isabela agora vai contar pra gente o que ela viveu antes até desse período da pandemia, com uma criança que ela me contou. Isa, e o que você viveu dentro de você? Olá, boa tarde Lu, boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Então, meu nome é Isabela, eu tenho 29 anos e eu sou formada em comunicação visual e em pedagogia. Eu trabalho na área da educação desde 2012 e nos últimos 3 anos eu fui professora no Colégio Logosófico na cidade de Belo Horizonte. E eu adoro a minha profissão, né? Eu vivo muitos desafios no meu dia a dia que me fazem não só querer ensinar e me aperfeiçoar profissionalmente, mas que ajudam a perceber diversas coisas sobre mim mesma. Eu vivi uma experiência que eu vou relatar a vocês quando eu era professora de crianças de 5 anos de idade. E eu adoro essa idade. Eles já, assim, não são tão dependentes dos adultos, estão começando a ler, já têm um raciocínio lógico e falas mais elaboradas, e é muito fofo. Então, naquele ano, eu tinha um aluno que estava sendo um grande desafio para mim. Ele era carinhoso, atencioso e muito colaborador. Mas ele também tinha algumas características observadoras e uma grande energia que o fazia ter certas dificuldades em como conduzir algumas das suas atitudes perante as professoras e os demais colegas da turma. E em diversos momentos que transcorreram os primeiros dias e semanas de aula, eu tentava atuar e tentava ajudar. Eu conversava com ele, usava de recursos, fazia brincadeiras, conversava mais, tentando demonstrar uma ou outra maneira que ele poderia atuar nas situações, mas o elemento não penetrava. Eu tentava e o elemento não ia. E foi assim por diversos e diversos dias seguidos. Então, houve um momento onde começou a surgir dentro de mim uma impaciência com ele muito grande, o qual eu comecei a ficar irritada o tempo todo com ele e por qualquer motivo.
Isso começou a tirar muito as minhas energias. Parecia que toda vez que eu ia trabalhar, eu ia pesarosa, só esperando que as coisas dessem errado. E depois do dia de trabalho, eu voltava para casa extremamente cansada. E aquilo começou a dominar a minha mente, o meu ânimo e o meu dia a dia. Alguém já viveu algo do tipo? Eu não estava conseguindo me desvencilhar daqueles pensamentos negativos que estavam me dominando. Eu me sentia frustrada e impotente de tal forma que eu me sentia toda vez que eu ia falar com ele ou tentar alguma coisa com 5 anos de idade também. Foi aí que um dia, saindo do trabalho, né, depois de um dia difícil, em que eu tive que chamar a atenção dele diversas vezes e que ocorreram vários conflitos, eu saí da escola pensando que eu nunca mais queria viver aquilo daquela maneira. Que é claro que a criança tem suas dificuldades, o que é muito normal, mas o jeito que eu estava encarando aquela situação estava muito errado também. E eu me sentia completamente fora de mim mesma e do controle daquela situação. Eu fui para casa decidida em pensar e estudar um pouco o que eu poderia fazer. Eu lembrei que existe um livro de González Pecotti chamado Logosofia, Ciência e Método, onde o autor vai descrevendo como se fossem passos de um método do combate desses pensamentos, onde devemos fazer uma seleção de pensamentos da nossa mente, entre os negativos, os positivos, os úteis, os inúteis. E eu entendi, então, que eu deveria fazer isso com os pensamentos de reação que estavam mais me prejudicando e tentar colocar aos poucos pensamentos mais elevados e melhores no lugar daqueles. Eu comecei, então, a deixar esse pensamento prejudicial bem evidente para mim mesma. Eu comecei a fazer marcações em um caderninho cada vez que ele aparecia. E com isso tudo, eu consegui observar também muito o esforço que aquele meu aluno fazia para querer ser melhor. Ele também tinha características tão boas e próprias, eu deveria me utilizar daquilo para ajudá-lo. Eu tenho o dever de ajudar essa criança da melhor maneira que for. Eu decidi, então, criar um plano de ação para ele e para mim mesma ao mesmo tempo, como se fosse uma ajuda mútua. Olha só que interessante. Isa, você saiu de um estado de desânimo até chegar nesse ponto que você contou para a gente de estabelecer um plano. Então, quer dizer que você foi identificando os pensamentos negativos em você mesma e selecionando os melhores para viver essa experiência. Ela não queria mais viver a experiência daquela maneira. Me recordei de várias experiências que eu vivi nesse sentido. E aí, pensando que você queria muito colaborar na educação daquela criança, você decidiu criar esse plano para você e para ela. Então, você foi organizando a sua mente, os seus pensamentos, para estabelecer um plano de ação para a criança, foi isso? Foi isso mesmo, Lu, exatamente. E esse plano de ação, ele é um recurso da pedagogia logosófica, justamente, que ele olha não apenas para os conteúdos curriculares, mas ele pensa na criança como um ser integral, que tem uma parte biológica, uma parte psicológica e espiritual. E foi tão interessante que, conforme a experiência foi acontecendo, o elemento que mais foi me ajudando foi o afeto. Foi surgindo um afeto tão grande entre nós dois, mas tão grande, que tudo só foi dando certo quando eu me permiti querer viver isso com ele. E foi tão interessante que a partir do momento em que eu consegui ir mudando a minha própria conduta, fazendo o que eu realmente queria e o que eu me propus, ele foi mudando a dele também. E já no meio daquele ano, nós tínhamos um relacionamento completamente diferente. Eu ficava ansiosa por querer vê-lo no dia a dia e ficava triste quando ele não vinha no colégio por algum motivo. E a gente sempre se cumprimentava e despedia com um grande abraço. E ele ainda tem inúmeras dificuldades que ele vai enfrentar ao longo da vida e que serão realmente um grande desafio para ele mesmo. Mas além de já ter melhorado muito, ele já iniciou nessa caminhada de aperfeiçoamento. E eu consegui aprender mais uma vez que quem deve dirigir a minha própria vida é o meu querer, unido com o pensar consciente. Que em todas as situações que nós vivemos, temos sempre a prerrogativa de pensar, de refletir e de tomar as melhores decisões para soluções mais felizes, que são as que produzem uma mudança em nós mesmos. Essas soluções felizes são realmente essas que promovem uma mudança interna, né? Olha que bacana essa experiência. Enquanto a Isa foi olhando com mais generosidade para o seu aluno,
foi sendo criado cada vez mais e cultivado um sentimento de afeto entre eles. Como você disse, Isa, seu querer se uniu com o seu pensar consciente. E isso foi acontecendo ao mesmo tempo em que você foi olhando profundamente para dentro de você mesma, mudando o foco, né? Não olhando só para fora, mas sim olhando para dentro e realizando uma mudança interna dentro de si, para então buscar, criar e trazer essa melhor parte de si para essa criança, né? Tem tudo a ver com esse plano que é tanto do docente quanto da criança. Isso mesmo. E se você não fizesse esse movimento, será que atuando com impaciência, né, com aqueles pensamentos negativos, seria possível levar esse bem? Seria muito difícil. Tem mais. Obrigada, Isa. De nada. E agora eu vou chamar a Marina, que ela vai trazer mais uma experiência para a gente, em que ela olhou para dentro de si mesma, mas com um elemento a mais, com uma camadinha a mais nesse olhar. Ela foi olhar para a própria infância, para buscar alguns elementos para poder oferecer esse bem. Queridos, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Lu. Eu sou a Marina, eu sou formada em moda, estou me formando como arte educadora, sou artista visual no momento e também sou, como todas as outras moças que se apresentaram aqui hoje, colaboradora da Fundação Logosófica como docente. E a experiência que eu vim trazer aqui hoje foi uma história até que engraçada. Aconteceu com o meu sobrinho, que é uma criança que eu ainda tenho um pouco de contato mesmo na pandemia, e aí ele estava me apresentando um jogo que ele gosta muito, um jogo no celular. Ele me mostrou assim e falou assim, nas palavras dele: olha, eu poderia ser bem melhor nesse jogo, mas é que eu sou preguiçoso demais. Então, assim tá bom. Gente, e aquilo me surpreendeu, porque logo de cara eu quis corrigir ele. Então, sem pensar muito, eu soltei uma frase pronta que eu havia ouvido na minha infância, buscando incentivar ele a vencer a preguiça. E eu percebi que não surtiu efeito nenhum. Ele continuava indiferente e só falou: não sei se isso já aconteceu com alguém. Mas foi interessante, porque eu entendi a indiferença dele logo depois. É claro que ele não havia se comovido com aquilo que eu falei para ele, porque eu mesma não acreditava totalmente naquilo que eu estava falando para ele. Eu mesma tenho dificuldade de me superar nas coisas que eu acho que eu já sou boa o suficiente, sendo que eu ainda preciso me superar muito, né, naquilo. E aquele episódio foi engraçado para mim porque me colocou para pensar no porquê eu falei algo que eu mesma não conseguia cumprir para uma criança. Eu falei aquilo naquela hora porque foi o pensamento que já estava engatilhado na minha mente. Então, foi um pensamento que um dia os adultos lá na minha infância me passaram e que eu nunca havia revisado depois que eu cresci. Então, o que eu estava transmitindo para aquela criança não era fruto de algo que eu havia conseguido colher do meu empenho e trabalho sobre aquela questão, né, em relação à falta de vontade. Mas sim uma história que outras pessoas haviam me falado e tinha sido contado em outra época por outras pessoas para aquelas mesmas pessoas. Então, tudo parecia meio que uma lenda tão antiga que ninguém acha que é realmente de verdade, sabe? Bem, acontece que esse episódio com meu sobrinho me fez perceber uma coisa bem especial. Ao tentar transmitir para ele um pensamento que não era meu, a mente dele não se sensibilizou. E eu sabia que a falta de vontade podia ser uma adversária bem difícil durante a vida dele. Também sei do valor da perseverança, da resolução, da constância e da decisão para viver uma vida feliz. Mas, agora, como transmitir esses conhecimentos para uma criança? Então você foi olhando para você mesma e você foi observar o que faltou para você, para então você poder oferecer, foi isso? Lu, foi isso mesmo.
Tem um recurso da pedagogia logosófica, um outro, né, que também já foram trazidos muitos aqui, que fala sobre manter a criança que você foi muito próxima de você, sempre na recordação. Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu precisava recordar a minha trajetória e trazer reflexões diferentes para aquela criança. Porque eu precisava ter a minha vida naquilo que eu estava falando. Se eu quisesse ensinar aquela criança sobre vontade, eu precisaria primeiro entender aonde em mim mesma eu ainda acho que eu poderia ser melhor, mas é que eu sou preguiçosa demais. E aí, começar a mudar isso em mim primeiro. Só assim eu ia sair daquela posição de adulta, detentora da verdade, mas que fala coisas que, na realidade, eu não consigo realizar. E sair dessa posição para ir para a posição de um ser humano transmitindo ao outro um pensamento de bem que eu já comprovei na minha própria vida. E que eu sei que, então, vai poder ajudar o outro ser nas lutas que ele ainda vai viver. Porque eu sei que ele vai viver lutas nesse sentido, né? Conforme ele for crescendo. Então, eu comecei a revisar a minha infância para ver se eu encontrava algum caminho, alguma dica do que eu precisava fazer. E aí eu me recordei que, quando eu era criança, eu tinha uma certa facilidade para lidar com os desafios que me eram apresentados. Eles eram muito na medida. E aí, eu acho que por conta disso, durante muito tempo, eu imaginei que eu não ia viver nenhuma grande dificuldade quando adulta. E eu chegava a achar, pasmem, que quem se esforçava demais era quase tolo. Porque da minha perspectiva de criança, da minha imaginação, eu, sem fazer tanto esforço assim, conseguia dar conta de tudo, com muita tranquilidade. Obviamente, né, gente? Acho que todo mundo que está aqui assistindo a gente sabe que quando a gente cresce não é exatamente assim, né? E aí, nessa recordação, estava a peça-chave que eu precisava para decifrar o desafio com meu sobrinho. A minha falta de vontade não havia sido tão questionada na infância. Talvez porque eu nunca manifestei, não era tão visível. Então, eu não sabia direito onde eu poderia chegar se eu me esforçasse. Observando a Marina criança, eu percebi que lhe faltaram perguntas que motivassem a própria mente dela a formular as próprias respostas. Se esforçar não era natural para a Marina criança. Mas como teria sido benéfico se ela soubesse que poderia aprender a criar essa força dentro dela? Bem, e aí foi exatamente isso que eu fiz com meu sobrinho. Comecei a fazer perguntas. Perguntas que faziam ele se questionar sobre qual a melhor conduta para se tomar para alcançar os propósitos dele, e não os meus. Essa é uma experiência muito nova, né? Eu sei porque a perseverança é importante, mas ele ainda não sabe. Mas ao invés de só reproduzir alguns pensamentos pensados e ficar parecendo um disco riscado, que tal auxiliar para que ele mesmo, para que a própria criança possa criar os seus próprios pensamentos? Puxa, Má, que valor que tem essa recordação da sua infância que você trouxe aqui pra gente. E aqui, Má, você observou, olha que interessante, você observou os estímulos que lhe faltaram, né, durante a sua infância, para pensar desde pequenininho e desenvolver essa vontade, né, ter essa força presente na própria vida. A Marina aqui trouxe alguns recursos da pedagogia logosófica. E um desses recursos são as perguntas bem feitas, aquelas que fazem pensar, que fazem sair dessa zona de conforto que muitas vezes a gente fica, ou a criança, ou a outra pessoa está, né? Para que possa se esforçar de verdade, colocar um pouquinho de esforço ali para realizar um novo movimento. E isso estimula a vontade. Mas então você pensou para favorecer que essa criança, que seu sobrinho, pensasse por si mesmo, tivesse mais estímulos e vontade. Má, muito obrigada, viu? Bom, então, a gente procurou fazer uma linha aqui de experiências, procurando ressaltar alguns elementos sobre esse pensar consciente. E também tudo isso que move o nosso pensar, que deve mover ali as nossas realizações, especialmente quando a gente quer oferecer esse bem. Então, os sentimentos e as aspirações mais nobres do ser humano estão dentro de nós.
Mas nem sempre a gente reúne todas as condições para oferecer esse bem da melhor forma, de forma inteligente, não é? Muitas vezes, e acontece isso com frequência comigo, eu tenho a intenção de fazer o bem. Meu coração quer muito isso. Mas eu preciso, então, preparar a minha mente, organizá-la, organizar meus pensamentos para que eu possa ser capaz de estender esse bem, de realizar esse bem. Então, nós temos descoberto a importância de aprender a pensar consciente, para se colocar cada vez em melhores condições de fazer esse bem como se deve, e para expandir esse bem, em vez desse bem se perder no caminho, né, como a Juliana trouxe ali, né, quando se cria um pensamento, que muitas vezes ele pode ali se perder no caminho, porque eu não soube nutri-lo, ou porque eu permiti que outros pensamentos atrapalhassem aquele propósito. Então, eu posso ir colocando a minha inteligência, o meu mecanismo mental a serviço dos mais elevados sentimentos. Hoje mesmo, de manhã, que nós nos reunimos, estávamos falando sobre isso em nossa reunião, que para pensar conscientemente, precisamos investigar e reunir conhecimentos. E a pedagogia logosófica trata sobre isso e muito mais. E quando você parte do estudo de si mesmo para ajudar os outros, parece que se abrem muitas portas, abre-se um novo mundo, um mundo infinito de possibilidades. E a proposta dessa pedagogia é que o educador seja o primeiro experimentador dessa realidade, como a gente apresentou aqui nas várias experiências que as meninas trouxeram, né? E quando nos tornamos observadores conscientes desse mundo interno, da própria mente, passamos a ser conscientes do processo de pensar, que é justamente o processo também de criar pensamentos e poder espalhá-los pelo mundo. E assim começamos a nos tornar capazes realmente de espalhar esse bem, com consciência, com afeto e com sabedoria para toda a humanidade. E esse é o nosso objetivo, esse é o nosso querer mais profundo, estender esse bem que a gente vem compreendendo à humanidade. E hoje nós trouxemos uma parte desses conhecimentos que são enormes, tem um cabedal enorme de conhecimentos na ciência logosófica. E se você quiser conhecer mais ainda sobre essa pedagogia e sobre a logosofia, e descobrir esse mecanismo do pensar, que a gente tratou aqui um pouquinho hoje, haverá uma grande oportunidade. Uma série de workshops gratuitos nas próximas quartas-feiras, dias 5, 12 e 19 de maio. O primeiro módulo desses workshops é Vida e Destino, conceitos que regem a vida. O segundo, o mundo interno, recursos para conhecer a si mesmo. E o módulo 3, o caminho da evolução consciente. Vocês podem se inscrever, vai aparecer aqui na tela um botãozinho que vocês já podem fazer a inscrição para o primeiro módulo, se vocês quiserem. E vocês também podem baixar os livros de logosofia que foram tratados aqui, tem muitos outros, no site www.logosofia.org.br. E eu aproveito para fazer ainda mais um convite. No próximo sábado, no dia 8, nesse mesmo horário, às 16h30, haverá uma live sobre maternidade, uma homenagem ao Dia das Mães, que está muito especial. Então, eu quero agradecer muito pela participação de todos e espero vê-los em breve. Até mais.